Olá, meus amores! Começando mais uma live neste canal, live de sexta-feira, para a gente falar sobre energia da próxima fase, né? Que a gente sempre conecta a nossa energia aqui das lives com a próxima fase lunar. E a próxima fase da lua é a lua minguante. Então, nós vamos falar da lua minguante de Câncer, dessa energia para você se conectar, para você fluir melhor nos seus ciclos, a partir dos ciclos da natureza, dos ciclos externos, e como conhecer a sua própria energia. Então hoje a gente vai falar sobre leveza. De olhar para a energia é olhar para a leveza. Então quem estiver entrando aí, compartilha a live, já manda aviãozinho para a gente chamar a galera para entrar, tá bom? Vamos mandar os meus aviãozinhos aqui. Quem estiver entrando, manda também. Deixa eu ver quem mais. Pronto. Oi, Pati! Tudo bem? Seja bem-vinda! Vamos falar de leveza, conectar com a energia da próxima fase da lua, que começa segunda-feira, lua minguante. Lua minguante fala da conexão com o nosso interior, com as nossas profundezas. Então, lua minguante vai falar muito da gente voltar para o feminino, da gente conectar com a intuição, que ela é muito feminina. E essa lua de agora, específica da lua minguante de Câncer, a gente vai falar de voltar para as nossas raízes. Então, muitas vezes a gente se sente sobrecarregado na vida, na rotina, nas coisas, nas relações, porque a gente está desconectado das nossas raízes. Então, a gente cria âncoras com as pessoas, com as coisas que a gente faz, a gente cria âncoras que nos paralisam, ao invés de criar raízes que nos nutrem. Então, hoje eu vou falar para vocês aqui, trazer chaves da alquimia que eu sempre trago, para vocês fazerem essa transformação da energia, para criar raízes ao invés de criar âncoras. Sejam bem-vindos quem estiver entrando aí, manda um aviãozinho para chamar mais gente, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, fala para mim aí, vocês que já estão aqui, quem é que se sente sobrecarregado algumas vezes na rotina, nos seus afazeres, no seu trabalho, nas relações? Quem é que se sente sobrecarregada? Você já se sentiu? Você sente muitas vezes? Como que é isso? O que acontece muitas vezes com quem se sente sobrecarregada, com quem tem um excesso, o que acontece conosco nesse excesso de sobrecarga? É porque existe um excesso de cobrança. Existe um excesso de cobrança sobre nós mesmos. Para quê? Para crescer, para evoluir, para chegar em algum lugar, para ser alguém, para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional, para ser algo. Então existe uma cobrança por trás dessa sobrecarga, uma necessidade de estar sempre sendo nutrição para o outro. E aqui a gente vai entender uma coisa: nós mulheres fomos treinadas, ensinadas de uma maneira geral, mesmo que de alguma forma não muito feminina, mas nutrir sempre o outro, sempre olhar para fora, sempre cuidar do outro, nutrir o outro. E nós não aprendemos a cuidar de nós mesmas, nós não aprendemos a nutrir a nossa fonte, a olhar para essa fonte interna feminina. Nós não aprendemos a nutrir a fonte feminina. Então, nós nos desconectamos disso. E aí caímos o quê? Nessa sobrecarga, que é um excesso de tarefas, um excesso de fazer, um excesso de coisas que não são do nosso interior, não são do ninho, não são do lar. Faz sentido? Então a gente se desconecta porque a gente fica num ciclo muito masculino, de fazer as coisas repetidamente, de acordar todos os dias no mesmo horário, de seguir uma linha de trabalho masculina, de ser muito produtiva, de se sentir útil para o outro. Então isso é uma demonstração, uma clareza de que
a gente está desconectando dessa fonte interna. É um resultado, uma consequência dessa desconexão interna. Tá fazendo sentido? Não tá travando não, né? Bom, o que acontece? Quando criança, nós recebemos essa nutrição da nossa mãe. A mãe é a fonte da nutrição. Principalmente através do leite materno. Quando nós somos bebês, o próprio corpo da mãe produz o alimento que é suficiente para nutrir aquela vida por meses, sem nenhuma outra fonte de nutrição. Então, a mãe, ela é a fonte de nutrição que nós temos na origem da nossa vida. Quando crianças, a nossa fonte de nutrição é a mãe. Muitas vezes a gente não recebe essa nutrição lá na infância, ou por diversas questões, a mãe não pôde amamentar, a mãe não pôde estar presente, a mãe não queria estar presente, ou por uma interpretação sua de que ela não estava presente, por uma sensação de que ela tinha uma outra emoção, às vezes ela estava sofrendo uma depressão pós-parto, uma questão dela, que a criança interpreta como falta de nutrição, falta daquele amor. Então, essa falta, quando criança, faz com que, quando adultos, a gente procure essa nutrição lá fora. A gente procure essa nutrição no outro, em outra pessoa. Então, a gente acha que o outro vai trazer para nós essa nutrição interna. A gente acredita que qualquer coisa externa, uma relação, uma profissão, uma atividade externa, vai trazer para mim essa nutrição. E aí vem a sobrecarga. Por quê? Porque eu fico fazendo várias coisas, buscando esta nutrição, buscando que alguém me dê aquilo que eu não reconheço internamente. Está faltando dentro de mim, então eu espero que o outro lá fora me dê. Faz sentido? Bem-vinda, Andressa. A gente fica buscando essa nutrição do lado de fora. Boa tarde, Feira, aqui é bom dia ainda. A gente fica buscando essa nutrição do lado de fora, porque faltou na nossa infância, faltou na nossa mãe, ou porque a gente acredita que faltou, tá? Pode ser apenas uma interpretação, mas o sentimento de falta dessa nutrição faz com que você busque sempre para fora, busque sempre no outro, busque sempre, até através do seu servir. Muitas vezes a gente se coloca no papel de salvadora. Eu vejo muitas mulheres aqui trazendo esse papel para mim, falando, olha, eu me coloco, eu sempre tenho que estar salvando o outro, eu sempre tenho que estar ajudando o outro. Por quê? Porque isso é uma fonte de nutrição sua externa. Quando você ajuda o outro, quando você salva o outro, o que você recebe do outro? Um reconhecimento, uma necessidade, o outro precisar de você, você se sente nutrida pela utilidade que você tem para o outro. Só que você não consegue reconhecer isso internamente. Você não consegue buscar essa fonte internamente. Você está sempre precisando com que o outro te dê, te alimente dessa forma. Faz sentido? E aí que a gente cria esses vínculos de âncoras que eu falei. Então, se eu preciso que o outro me dê algo, se eu preciso dessa fonte de nutrição externa, eu crio uma âncora. Eu fico alimentando uma relação, uma situação, onde aquilo me paralisa, onde aquilo me prende. Eu crio uma âncora. Quando eu vou para o outro por escolha, quando eu faço para o outro, quando eu tenho outra pessoa do meu lado por escolha e não por necessidade, porque eu nutri essa fonte de carência interna, eu consigo criar raízes. Eu consigo criar raízes com os outros e com as coisas e com as situações e a minha vida como um todo. Ao invés de criar âncoras, eu crio raízes. Então, o que é criar raízes? São fontes que te nutrem. Raízes são fontes que te nutrem. O que nutre você? O que te nutre na sua vida, no seu dia a dia? É ficar em paz, é fazer uma meditação, é fazer uma atividade física. E nas relações? Como você se nutre nas relações? É através do quê? É como você se nutre, é você fazendo aquilo, é você se dando aquilo. Faz sentido? Porque se eu faço algo para mim,
Se eu me nutro, eu não tenho como aceitar do outro menos do que aquilo que eu me dou. Se eu faço para mim, eu não tenho como aceitar do outro menos do que aquilo que eu me dou. Então, se eu já faço por mim, se eu já me nutro, se eu já me alimento, se eu me cuido, se eu me elevo, como é que eu vou aceitar que o outro me dê menos do que isso? Eu não vou me colocar nesse lugar. Eu não vou aceitar essa posição. Eu não vou viver com âncoras. Eu vou viver com raízes, criando laços com pessoas que me nutrem, que me fortalecem. Faz sentido? Então, para poder criar raízes com os outros, eu preciso criar raiz dentro de mim. Criar raiz comigo mesma, me nutrir. E aí vem a energia de câncer, que a gente fala na lua minguante, que é o seu lar. Como você constrói o seu lar? O seu lar está dentro de você. Então, como você nutre esse lar seu, que é interno? Como você nutre seus pensamentos? Como você nutre seus sentimentos? Como você nutre seus comportamentos? Aquilo que você faz te alimenta ou te destrói? Então, essa nutrição é o seu lar. As suas raízes são internas. Quando você busca se nutrir desta fonte interna, você não precisa mais desta fonte externa. E aí você escolhe ter uma fonte externa para transbordar essa energia que é sua. Você pode escolher estar com outra pessoa com a qual você possa transbordar. E não para suprir um vazio, uma necessidade. Então, a mesma forma na sua rotina, se você Oi, Mari! Se você se sobrecarrega na rotina, existe uma necessidade de estar sempre sendo útil, de estar sempre sendo produtiva. E o que esconde essa necessidade? Para que você precisa se sentir assim? Porque essa necessidade alimenta uma carência sua. Essa necessidade alimenta essa sua carência, essa sua ausência de nutrição. E quando adultos, você não precisa mais que alguém te alimente, você não precisa mais que a sua mãe te dê comida. Você precisa se alimentar. Você pode levantar e fazer sua comida. Você pode tirar tirar uma fruta do pé e comer. Você não precisa mais da sua mãe. Então você precisa ressignificar esse lugar de maternidade, ressignificar esse lugar de acolhimento, ressignificar esse lugar de mãe interna. Ser a sua mãe para você, né? Como é que a mãe é? A mãe é acolhedora, a mãe é nutridora, a mãe é carinhosa, a mãe vai te proteger, te cuidar. Então, quando você já é adulto, você já não tem mais essa mãe externa. E aquela imagem que você criou da sua mãe na infância fica repercutindo. Então, hoje você pode ser a sua mãe. Hoje você pode se nutrir, se acolher, se cuidar. Que tipo de mãe você está sendo para você? Você está sendo uma mãe que nem olha para suas emoções, que não pergunta como você está, que não olha para os seus sentimentos, que não olha para os seus comportamentos? Ou uma mãe que até protege demais, super protetora, né? Não deixa você fazer nada além daquilo ali, protegendo demais. Que tipo de mãe você está sendo? Normalmente a gente vai para o oposto do que a nossa mãe foi, para essa busca de carência, para essa troca de polaridade da energia. Então, se a minha mãe foi super protetora, eu passo a ser uma mãe para mim mesma desprotegida, que eu nem cuido de mim. Ou se a minha mãe foi desligada, não cuidou tanto de mim, eu passo a ser então uma super protetora. Eu me cuido demais. Isso não é um padrão, tá, gente? Isso é uma possibilidade. Avalia como você se sentiu nisso. Como foi esse pensamento para você? Como surgiu para você? E aí vem essa história de criar raízes em nós mesmas, criar um lar para você dentro de si, fazer de si o seu lar. Tem uma música que fala bem assim, que eu gosto muito, que é sinta-se em casa em si. Então, como que você vai se sentir em casa em si mesma? Se nutrindo, buscando essa fonte, buscando essa energia.
E aí, gente, uma coisa muito, né, comum da gente ver é através das relações. As relações, elas vão deixar claro isso pra gente, se a gente está se nutrindo ou não. Porque tudo aquilo que o outro traz pra você que te incomoda é porque tá faltando algo dentro de você. Então, se algo te incomoda do outro que traz lá fora, o costume é a gente, né, olhar pro outro e falar: por que ele fez isso? Por que o outro me tratou assim? Por que o outro agiu de tal forma? Mas quando eu olho para dentro, quando eu faço essa fonte, essa nutrição interna, eu vou olhar para dentro e vou me questionar: o que está faltando dentro de mim que eu estou querendo que o outro supra? O que eu não estou nutrindo em mim, que eu estou querendo e estou buscando no outro? E aí eu me incomodo, porque o outro não faz isso. E aí eu crio o quê? Expectativas. Expectativas são criadas para serem frustradas. Porque você não pode querer que o outro faça aquilo que você acredita, pensa, sente, se nem você faz. Muitas vezes você não faz aquilo que você acredita, pensa e sente. E aí você quer que o outro faça. Então o outro é um espelhamento. O outro vai trazer para você as questões que você precisa olhar. O que está faltando nutrir na sua vida? O que você quer nutrir e que o outro, você está esperando do outro? Faz sentido? Então, a maternidade para mim foi um grande choque de realidade com relação a isso. A relação que mais me fez me nutrir, que fez olhar para minhas raízes, para minha nutrição, foi a maternidade, foi a relação com meu filho. Então, todas as vezes que eu tinha experiências pesadas, difíceis para lidar, eu voltava para mim. Então, a rotina de mãe muitas vezes costuma ser um pouco pesada. A maternidade costuma ser pesada por uma série de fatores, não só a nossa interna, mas a externa também, que não valoriza, não prioriza, não acolhe esse lugar de maternidade. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, nós não estamos aqui para mudar lá fora. Nós estamos aqui para mudar aqui dentro. E é sobre isso que eu falo aqui sempre para vocês. Se existe algo na realidade lá fora que está me incomodando, que está pesada, eu olho para dentro. Eu mudo aqui dentro a minha energia interna. Quando eu mudo a minha energia interna, automaticamente lá fora as coisas vão mudando. As coisas vão se alinhando. Então, muitas vezes você fala assim: mas eu não tenho apoio. Você está se apoiando? Você está se dizendo merecedora de apoio? Como você sente que deveria ser a sua vida com apoio? Faz sentido? Para mim faz. Para mim faz muito sentido, porque foi a partir desses pontos que eu pensava. Para vocês terem noção, até buscar uma babá. Na primeira vez que eu fui contratar uma babá, eu não me sentia merecedora de ter alguém me auxiliando como mãe, para ter uma babá. Então, obviamente, eu não encontrava essa babá. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, entender que eu precisava e eu podia ter essa ajuda externa, foi quando eu comecei a encontrar apoio, quando eu comecei a encontrar pessoas que pudessem me ajudar. Então, tudo está dentro de nós. Existem infinitas possibilidades de resolução no externo. Quando eu estou focando do lado de fora, eu não consigo olhar para o lado de dentro. A lua minguante vai fazer você olhar para dentro. Querendo ou não, se você está conectada, você vai fluir através disso. Se você está desconectada, você vai causar distúrbios, confusões, questões a serem olhadas. Então, é o momento da gente se conectar com a nossa intuição, de fortalecer o nosso coração, o caminho do nosso coração. Por que você está passando por esse desafio hoje? Por que sua realidade está pesada? Quais são as dificuldades? Olha para essas dificuldades e olha para dentro de você. Por que eu escolhi essa dificuldade? Muda o ponto. Toma posse dessa energia. Por que você escolheu essa realidade? Se você tivesse escolhido essa realidade, por que ela te serviria? Para que ela te serviria? Percebe como a gente aprofunda? A gente aprofunda para descobrir essas raízes que estão nutrindo a nossa realidade externa. Então, se eu nutro a mim mesma internamente, eu nutro uma realidade externa mais leve,
Tudo aqui fora precisa ser leve. A sua rotina pode ser leve, as suas relações têm que ser leve, o seu trabalho leve, o seu lazer pode ser leve, sem culpa. Então tudo isso tem que ser leve. Se não está sendo, é porque existe um ponto de desconexão que você precisa olhar e criar essas raízes. Faz sentido? Então aqui o chamado é voltar para as suas raízes, entender os pontos de nutrição. O que nutre a sua rotina? Na sua rotina você tem nutrição? Ou você está fazendo um monte de atividades porque você precisa fazer, porque você tem obrigação, porque você tem afazeres? Ou você está fazendo coisas pela sua nutrição, pela sua saúde, pelo seu bem-estar? Nas suas relações, o que te nutre nas relações? É só ter uma pessoa ali do lado para conversar? Ou é uma relação de troca que te faz crescer, que te faz olhar para dentro também? Sabe? Uma relação onde você pode ser quem você é e você pode expor as suas dificuldades e crescer a partir disso. O que te nutre também no seu trabalho? Você faz o seu trabalho por obrigação, por uma necessidade? Ou porque você está desenvolvendo seus dons, expressando suas capacidades, expressando seus talentos? Porque quando você está expressando tudo que você é, quando você está sendo tudo que você é, expressando seus valores, seus talentos, daquilo que você faz, você se nutre daquilo. Então não é o que você faz que vai te nutrir, mas como você faz. Se você faz aquilo com a sua alma, aquilo te nutre. E você pode fazer 1 milhão de coisas, que aquilo vai te nutrir. A energia sua só vai se elevar. Agora, se você faz coisas que são uma obrigação, ou porque estão desalinhadas com quem você é, com aquilo que você acredita, com os seus dons, talentos, você vai se sentir sobrecarregada. Então, o ponto é cuidar sempre da nossa energia. E quando a gente fala de cuidar da energia, a gente está falando de voltar para a nossa natureza interna. A natureza da mulher, ela é feminina. Então, eu não posso exigir que o meu corpo vá trabalhar todos os dias da mesma forma. Eu preciso conhecer essa ciclicidade do meu corpo, porque ele é feminino. Então, como é que o meu corpo produz melhor? Como é que o meu corpo trabalha melhor? A mulher, ela não trabalha pela produção, ela trabalha pela criação. Todo mês a gente cria, todo mês a gente menstrua, todo mês nós criamos uma vida. Poderíamos criar uma vida. Então, a gente cria o quê? O que você está criando todo mês? Percebe? É criação, é leveza. Então eu tenho que ter espaço para leveza, eu tenho que ter espaço para relaxar, eu tenho que ter espaço para respirar. Se você não tem hoje, coloque essa intenção. Coloque essa intenção no seu coração para que você tenha. Porque só de desejar aquilo você já está em sintonia. E os processos acontecem para que você se alinhe com aquilo que está no seu coração. Então, a lua minguante vem para você olhar para dentro, para você se interiorizar, para você mergulhar nas suas raízes, nas suas profundezas e como você se nutre. Então, se você já está se nutrindo, pergunta o que mais? Como mais eu posso fazer isso? Como eu posso melhorar isso? Que tipo de raízes eu posso criar para me nutrir mais, para fazer crescer mais? Porque eu só posso, uma árvore grande, ela só cresce enormemente porque ela tem raízes fortes, porque ela tem raízes longas. Então, como eu posso criar raízes mais fortes que me façam crescer? Ou se eu não estou me nutrindo, então é como eu posso começar a criar essas raízes? Aonde eu posso começar a me cuidar? Aonde eu posso começar a olhar para a minha energia? Em que momentos eu estou me desconectando de mim mesma? Eu estou passando por cima de mim? É nas minhas relações? É na minha rotina? No meu trabalho? Em que fase do meu ciclo? Eu estou indo para fora quando eu deveria ir para dentro? Eu estou indo para dentro quando eu deveria ir para fora? Porque não é só ficar lá dentro, também não é só ficar lá fora. Tudo é um fluxo. Então, essa integração. A integração das raízes, gente, é a integração do feminino e do masculino. Não é só o feminino. O feminino, ele traz nutrição. Câncer é uma energia de nutrição, né, da maternidade. Mas quando eu nutro o meu ser por inteiro, eu estou nutrindo feminino e masculino. É a integração do pai e mãe internos.
Então eu nutro na minha fonte. Qual é a sua fonte? Aonde está a sua fonte? Então silencia. Silencia nesses próximos dias, a partir de segunda-feira, porque a gente ainda está na lua cheia. A partir da lua cheia, silencia mais. Ouve a si mesma. Ouve seus pensamentos, ouve seus sentimentos. E aí muitas vezes você vai se deparar com sentimentos de culpa, pensamentos negativos, pensamentos que te destroem. Ouve, dá espaço para eles, preste atenção neles, escuta. Porque quando você escuta, você para e ouve, você percebe que você não é eles. E se você não é eles, você pode colocar um novo pensamento no lugar. É aí que vem a nutrição. Como você vai nutrir um novo pensamento? Toda vez que eu venho fazer live aqui, gente, eu tenho que nutrir pensamentos positivos para mim, para me fortalecer, para poder entregar para vocês. Todas as vezes. Porque a minha mente muitas vezes vai me colocar no negativo. Quem é que vai estar lá para te ouvir? Ou que você vai ajudar as pessoas? Gente, pensamentos vêm. Pensamentos vêm. Então, você nutre o que você quer. Você alimenta aquilo que você quer. Você presta atenção para, ouve, escuta, limpa, integra. E aí você nutre o que você quer. O alinhamento é sempre interno, do seu coração. O que você quer para a sua realidade? O que você quer mudar na sua realidade? Tá pesado? Minha rotina tá pesada, meu trabalho tá pesado. O que eu quero mudar? Então eu vou mudar internamente esse sentimento. Tá pesado por quê? Tô me prendendo por quê? Tô sentindo culpa? Tô sentindo medo? Tô sentindo cobrança? Tenho vergonha? Tenho insegurança? Então como é que eu nutro a segurança? Como é que eu me sinto forte? Como é que eu me sinto confiante? Como é que eu me sinto capaz? Eu vou nutrir isso em mim. E eu não tô dizendo que é fácil não, gente, mas é o caminho. É o caminho, nós estamos juntos. Se eu tô aqui, se vocês estão aqui, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, você tá fazendo a sua e a gente tá fazendo junto. Porque nós nos nutrimos uns aos outros. As relações, elas devem ser de nutrição e de crescimento, e não de âncora que te trava, de raízes que te nutrem, te fazem crescer. Então eu crio as minhas raízes internas, eu estabeleço isso dentro de mim para me conectar com o outro e criar raízes com os outros. E assim a gente consegue prosperar, crescer, evoluir, de fato. Porque a evolução, ela não é só interna. A evolução, ela precisa sim ser um caminho interno, independente do externo. Mas quando eu transformo a minha realidade externa também. Faz sentido, gente? Topíssimo, Vanessa falou antes, que bom. Faz sentido? Me fala aí se fez sentido a live de hoje, se vocês conseguiram captar a chave, a energia aqui de olhar sempre para a sua energia, de focar no seu interno. Não é o externo que você precisa mudar agora, é o interno. Tá faltando o quê na sua realidade externa? Tá faltando dinheiro? Tá faltando um relacionamento? Então olha para dentro. Cadê? O que é esse sentimento que eu preciso nutrir? Então eu olho para dentro e integro tudo isso. A lua minguante vai te ajudar nessa integração. Faz sentido? Espero que tenha feito sentido para vocês. Compartilhem a live que fica salvo 24 horas aqui no meu Instagram. Depois tá ficando lá no canal do YouTube, tá? Compartilhe para quem fizer sentido. E eu espero vocês na próxima live da semana que vem. E semana que vem a gente vai começar a energia de Escorpião. A gente vai começar a falar de transformação de fato. A transformação, a energia de Escorpião é muito poderosa, muito profundezas. Então, a partir da próxima alunação, a gente vai começar a falar de transformação real oficial. Se prepare para fortes emoções. Beijo!